Boa noite. Me chamo Helena. Gosto muito do canal e tenho uma história que aconteceu com minha família quando morávamos em Cerejeiras, em Rondônia. Eu era uma menina ainda, mas lembro de muitas coisas, principalmente do que me assustava à noite. Eu lembro que nossa casa era próxima das plantações e de uma floresta, pois em Rondônia se localiza uma pequena parte da Amazônia. Quem mora na cidade não imagina como é viver em locais assim. Antes de começar a contar o que aconteceu comigo e com minha família, eu vou explicar um pouco alguns detalhes que vão ajudar a entender tudo. Eu lembro que passava noites sem dormir direito, ouvindo uma pessoa cantando longe. Eu ficava tentando entender quais eram as palavras que ela dizia, mas não entendia. Aliás, ninguém entendia. Dizia que era uma criatura que vivia na floresta, que tinha um grito parecido com uma cantiga. À noite, quando se reuniam para conversar e contar sobre o dia de trabalho, às vezes contavam sobre coisas assustadoras que aconteciam e eu ficava com muito medo. É claro que, naquelas horas, as crianças já tinham ido para as suas camas, mas eu ficava ouvindo tudo pela fresta da janela, o que eles diziam do lado de fora. De todas as coisas que eles falavam, havia um particular que me assustava muito. Eles contavam sobre uma criatura, ou bicho que aparecia à noite, vindo da mata, comia pessoas e deixava apenas os cabelos. Quem viu conseguiu escapar. E contava que primeiro você vê suas pegadas no caminho, que mostram apenas um pé enorme de galinha, pois essa criatura possuía apenas um pé de galinha, um cajado para se equilibrar. Quando se estivesse caminhando à noite e você visse essas pegadas, deveria voltar imediatamente, pois a Carmosita já sabia que você estava por perto. Esse era o nome que davam para aquilo, e eu nunca soube o porquê. Dizem que tinha a ver com aquele canto que se ouvia à noite, que servia para atrair as pessoas, mas eu não posso afirmar. Outra coisa que isso tinha era uma aparência que lembrava um homem com pelos, muito escuro, e essa única perna que parecia de galinha. Também contavam que ele tinha uma boca enorme que ele abria e acendia uma luz vermelha e brilhante no mato. Eu lembro, na época, que tiveram alguns casos de homens que trabalhavam nas seringueiras que foram encontrados apenas pedaços das roupas e o couro da cabeça, onde ficam os cabelos. Diziam que tinha sido onças ou algum animal, mas alguns moradores falaram que semanas antes ouviram uma cantiga estranha no mato e viram luzes vermelhas aparecendo na escuridão da mata. Outros diziam que as vítimas tinham bebido demais e, de alguma forma, isso contribuiu para que o seu trágico fim, mas eu nunca acreditei nisso. Meu pai sempre trabalhou nas seringueiras e nas plantações também. Também bebia um pouco para se esquentar do frio. Ele também acreditava que tinha sido a Carmosita que tinha pegado aqueles dois homens, pois ele os conhecia e sabia da experiência que as vítimas tinham. Na semana em que encontramos aquilo, nós estávamos indo para a casa de um amigo de meu pai assistir TV. Na época, só se ouviu falar de televisão, mas nunca tínhamos visto uma de perto. Esse amigo do meu pai tinha ganhado uma do seu patrão
Eu lembro que a imagem era em preto e branco. Não eram todas as noites que saíamos para ver TV na casa desse amigo do seu pai. Às vezes que ele acabava o serviço mais cedo, a gente ia à noite ver a novela. O caminho que fazíamos era muito escuro e a única iluminação que tinha era da lua quando estava nova ou cheia. Nesse dia, meu pai estava em casa e nos preparamos para sair antes que anoitecesse. Eu fui pegada na mão da minha mãe enquanto meu pai ia na frente com um facão no cós da calça, que dava para ver de longe. O caminho estava escuro nessa noite e pouco víamos o que estava à nossa frente. Eu lembro que já saía com medo de casa e nunca ficava nem mesmo nos arredores de nossa casa à noite, pois eu sempre fui muito impressionável. Quando chegamos na metade do caminho, eu vi que meu pai se desviou um pouco do caminho e foi pelo canto, já quase encostado no mato da beirada. Minha mãe fez a mesma coisa e eu perguntei a ela o que tinha acontecido. Ela ficou calada e só balançou meu braço e fez uma cara para que eu ficasse calada. Eu entendi o que ela quis dizer. Fiquei quietinha. Eu tentava ver o que tinha no caminho para entender o motivo de papai, mas não enxergava direito por causa da escuridão. Eu já estava bastante assustada a essa altura. Em determinado momento, eu não sei se por causa do medo, comecei a ver que tinha marcas no caminho, como se fossem buracos fundos, feitos por algum tipo de dedo. Nessa hora, me agarrei mais ainda com minha mãe e continuei caminhando, mesmo querendo desistir e voltar para casa. Porém, eu era apenas uma garotinha e estava com muito medo do que estava acontecendo. Meu pai, caminhando sempre à frente, não dizia uma só palavra e, de vez em quando, olhava para nós para saber se ainda estávamos ali. Em um determinado momento, começamos a ver um vulto mais adiante, que parecia ser alguma coisa na beirada da estrada, porém, um pouco mais para o mato. Nós caminhávamos e tínhamos a sensação que aquilo era algum tipo de arbusto grande. À medida que andávamos, ficávamos próximos e, de repente, aquilo sumiu na escuridão e aparecia de novo mais à frente. Meu pai alarmou e gritou. Agora se mexeu. Começamos a correr desesperadamente, voltando para casa. Eu lembro que foi muito tenso a hora que meu pai gritou apavorado, dizendo que aquilo tinha se mexido no canto do mato, a apenas alguns metros de nós. Enquanto corríamos, eu lembro que uma luz vermelha iluminou a estrada por um instante e depois se apagou. Meu pai ainda gritando, corre, corre, e não olha para trás, não olha para trás. Eu obedeci e continuei, correndo, agarrada na mão da minha mãe, até chegarmos em uma curva na estrada. Mas, nessa hora, meu pai me pegou nos braços e mandou minha mãe correr, mais depressa ainda. Quando ele me puxou da minha mãe e me levantou para me pôr em seus ombros, fiquei virada para trás, vendo a estrada. Eu não pude evitar de olhar e vi a coisa mais assustadora da minha vida. Eu sempre ouvia lendas de outros locais e tinha coisas muito absurdas e estranhas que eram contadas. Porém, hoje eu sei, são tudo verdade. Quando eu vi aquilo vindo atrás de nós, pulando e parando para olhar onde nós estávamos, fiquei traumatizada. Era uma coisa escura, com pelos escuros, um pé enorme de galinha que se desdobrava ou se esticava no que parecia ser seu tronco. Aquilo se esticava e abria os olhos vermelhos,
com uma boca da cor de sangue e olhava onde nós estávamos. Depois continuava pulando na nossa direção. Quando meu pai dobrou em uma curva e continuou correndo comigo nas costas, eu continuei olhando e rezando para aquilo parar de nos perseguir. Quando chegamos em casa, minha mãe perguntou para meu pai o que ele tinha visto que o fez correr. E ele disse que tinha visto um vulto que seguia a gente desde quando entramos naquele caminho. Ele contou que não dizia nada, pois aquilo não se movia e podia ser a sombra das árvores que o confundiam na escuridão. Minha mãe, que também não olhou para trás, meio que acreditou na história do meu pai, mas eu é que fiquei nos ombros de papai. Vi aquela criatura, ou seja lá o que for, atrás da gente, até alcançarmos a curva da estrada. Eu ainda contei que tinha visto para minha mãe, porém, ela dizia que tinha sido o medo que tinha feito eu ficar impressionada, que era para eu não acreditar naquilo. O problema foi que eu fiquei um bom tempo ainda com medo e chorava muito antes de dormir. Outra coisa também foi que não fomos mais assistir TV na casa do amigo de meu pai. Ele dizia que, sendo assombração ou não, aquela história de caminhar na estrada à noite não era uma boa ideia. Principalmente depois daquele medo grande que todos nós passamos. Eu gostei muito daquela decisão, pois eu já tinha medo de estradas escuras antes e depois disso só aumentou. Quando fiquei mais velha, nós nos mudamos para outra cidade e meu pai passou a trabalhar em uma loja de concertos, de rádio e eletros, e nunca mais eu vi nada de estranho. Também nunca encontrei outro relato parecido com o que eu vi e não sei dizer se ainda viram a Carmosita naquele lugar. Eu tenho 23 anos e até meus 19 eu não acreditava em fantasmas ou assombrações. Porém, depois do acontecido que contarei a seguir, tudo mudou. Essa é a minha história. Para! Disse o primo em voz baixa e olhando para o mato. Eu parei e perguntei: o que foi? E ele respondeu que tinha visto um homem atrás de uma moita, olhando para a gente. Eu olhei para a moita, não vi ninguém e disse: deve ser alguém que vive por aqui por perto. Já fazia quase 1 hora que havíamos saído da estrada e caminhávamos pelo meio do mato, uma fazenda do meu tio, pai do meu primo. Segundo o primo, o bendito atalho encurtaria a distância pela metade. Eu já achava o contrário. O céu estava escuro e fechado. O cheiro de chuva anunciava um pé d'água que se aproximava. E a escuridão da noite chegava. À minha frente, o primo caminhava, levantava a cabeça, olhava e dizia: tá perto daqui. Daqui a pouco a gente chega. Como não conhecia o atalho, eu segui o meu primo, calado e pedindo a Deus que o perto fosse verdade e que pelo menos a gente chegasse antes da chuva. Infelizmente, a chuva chegou primeiro, mais cedo do que eu pensava. E chegou com vontade, grossa, e com um vento frio que doía os ossos. O primo já não dizia nada, nem se estava perto ou longe. Caminhávamos mato adentro, calados e olhando.
Depois de vários minutos, caminhando ensopado dos pés à cabeça, o primo parou e, apontando para uma velha cabana, disse: "Vamos passar a chuva lá dentro." "E se tiver dono?" perguntei. "Melhor ainda", respondeu. Caminhamos até a porta da cabana e meu primo chamou pelo dono e bateu. Ninguém respondeu. Como a porta não estava trancada, resolvemos entrar e esperar pelo dono, do lado de dentro e fora da chuva. Entramos, fechamos a porta, acendemos uma lamparina velha que estava sobre uma mesinha e eu perguntei: "E agora? Vamos trocar de roupa e esperar o dono voltar", disse o primo. E assim fizemos. Tiramos as roupas das mochilas que levamos, trocamos e ficamos esperando. A cabana era de um tamanho razoável, com um fogão de barro, com um bule e uma panela sobre as chapas. Alguns enlatados numa prateleira do outro lado, uma cadeira, uma cama nos fundos, um velho rádio sobre a mesa, janelas, umas roupas e outras coisas velhas penduradas em ganchos por todas as paredes. Tudo empoeirado, como se a cabana tivesse sido abandonada há anos e anos atrás. Meu primo puxou um toco que estava do lado da mesa e sentou. Eu puxei a cadeira e também sentei. "Primo, eu acho que aqui não vive ninguém", eu disse. "De qualquer maneira, vamos ficar por aqui até a chuva passar", respondeu o primo. Lá fora, a chuva caía e caía com vontade. Tão grossa que até parecia que São Pedro estava jogando água com uma bacia. Impossível pensar em seguir caminhando. Sabe o quê? Vamos dar um jeito de agasalhar e dormir. Nós jogamos as mochilas contra a parede perto da cama e deitamos com as cabeças sobre elas. Nem eu, nem o primo conseguimos dormir, preocupados com a chuva e com o dono da cabana, que não chegava. Umas 2 horas depois, o querosene acabou e a lamparina apagou. A escuridão era imensa, apenas iluminada por uma fraca claridade que entrava pela janela. As horas passaram, a chuva continuava, o sono pouco a pouco chegando e dormimos. Horas mais tarde, eu acordei com um barulho de pisadas do lado de fora da cabana. O dono parecia ter chegado. Eu cutuquei meu primo e ficamos os dois sentados, esperando que ele entrasse. A porta foi aberta, mas a gente não conseguia ver ninguém. Meu primo olhou para mim, assustado, e perguntou cochichando se eu vi quem havia entrado. Eu lhe respondi que não, que ninguém. "Alô, tem alguém aí? Nós entramos na tua cabana para fugir da chuva. Desculpa a invasão", disse meu primo. Mas ninguém respondeu. Minutos passaram, o silêncio continuava. O nosso medo aumentava. De repente, para o nosso espanto e terror, a cadeira foi puxada até encostar no fogão. Eu quase tive um ataque do coração. Meu primo, agarrado ao meu pescoço, tremia, igual a uma vara verde. Mas onde estava o dono da cabana, que nada falava, e a gente não via? Outros minutos passaram, sem nenhum movimento ou barulho. De repente, a lamparina que já havia acabado o querosene horas antes acendeu por alguns segundos e apagou. Aqueles segundos de luz foram suficientes para ver que, além de nós, não havia mais ninguém na cabana. Aquilo só piorou a situação. Quem abriu a porta? Quem puxou a cadeira? E quem acendeu a lamparina? A vontade de sair correndo era enorme, mas com a chuva continuava. Resolvemos esperar um pouco mais. Cada segundo dentro daquela cabana era um tormento. Cada barulho, um desespero. Porém, minutos mais tarde, o pior aconteceu. O rádio foi ligado e começou a chiar, mudando de uma estação para outra sem parar. "O rádio está sem pilha", disse meu primo, aumentando ainda mais meu pavor. "Tem certeza?" "Sim." Depois de alguns minutos, ouvindo o estranho chiado do rádio, o meu primo agachou, pegou sua mochila e disse: "Não aguento mais. Não, primo.
Vamos sair. E a chuva? Perguntei. Sem importar com minha pergunta, meu primo começou a caminhar nas pontas dos pés em direção à porta. Eu atrás dele, sem olhar para os lados. E no momento que meu primo tocou na porta para abrir, nós ouvimos uma estranha voz dizer nas nossas costas: "Já vão?" Aquilo foi a gota que faltava. Meu primo gritou, eu gritei, e apavorados, abrimos a porta e saímos como loucos em direção ao mato, e para bem longe da maldita cabana assombrada. Segundo meu tio, o dono da cabana havia falecido 2 anos atrás. Esse fato aconteceu comigo em uma cidade no interior de São Paulo, região de Araraquara. Na época, eu tinha por volta de 18 anos. Hoje tenho 45. Dentre todos os irmãos e irmãs de minha mãe, sempre me identifiquei muito com meu tio Nico e minha tia Maria. Ambos eram solteirões. E depois que minha avó ficou viúva, ficaram morando com ela até o fim dos seus dias. Por conta desse apreço e carinho que eu tinha com eles, e todas as férias escolares de julho e dezembro, janeiro, eu passava o período inteiro com os dois. Tal episódio aconteceu em um domingo, penúltima semana de férias escolares. Meus tios e primos, que também residiam na capital como eu resido, já estavam aos poucos retornando para suas casas. As festas de fim de ano passaram, as férias também, e eu ainda ficaria mais uma semana. Um primo havia comprado no CEAGESP um casal de coelhos de raça, enormes, cada um tinha quase uns 10 quilos. Quando cresceram muito e estavam dando trabalho, ele conversou com meu tio Nico e levou os dois para o interior. A casa era grande e o quintal era enorme, parecido com uma pequena chácara, com direito a pomar, horta e galinheiro. Meu tio logo fez um viveiro enorme, com divisórias, onde cada um ficava em seu compartimento. Assim, ele evitaria a reprodução desenfreada dos orelhudos. No final da tarde daquele domingo, todos passavam para despedir-se, pois a casa ficava na saída da cidade, praticamente região rural. E dali acessavam uma rodovia local, que ia em direção à rodovia Washington Luiz. Caiu a noite, cidade pacata, jantamos, fazia um calor medonho. E eu e o tio ficamos proseando na varanda, até umas 23h30, enquanto tia Maria assistia TV. Não demorou muito, bateu o sono, fomos dormir. Na casa havia um vira-latas velhinho, já o Toquinho, que apesar de idoso, sempre foi alerta e dava alarme, latindo muito quando necessário. A bagunça aconteceu pouco antes da meia-noite. Cansados, fomos acordados por latidos e rosnados ininterruptos do velho cachorrinho. Saímos no quintal, eu e o tio, e este deu uma bronca no Toco, pois às vezes ele exagerava nos latidos. Acendemos as luzes e demos uma volta no quintal, tentando identificar o causador daquele escândalo. Silêncio. Não tinha nada lá. Voltamos a dormir. Quando já passava da meia-noite, Toco começou de novo. O tio levantou em um pulo. Eu fui logo atrás. Eu nem tinha percebido, mas quando abrimos a porta, além das lanternas, na outra mão, ele tinha seu 38 carregado. Fiquei apreensivo e ele estava meio puto, pois semanas atrás haviam furtado um botijão de gás vazio e algumas roupas do varal. Se for algum espertinho, vai levar chumbo. Outra volta no quintal, nada. Parecia piada. Voltamos para o interior da casa. Mal fechamos o olho e o escarcéu começou de novo. Claudinho! Meu pai chamou Cláudio também.
Pega a tranca da porta e vai pelo fundo. Eu vou pela frente. A tranca da porta era um pedaço de 1,20 m, de calibre usinado, de 5x5. Um puta porrete. Abri a porta da varanda do fundo e no escuro vi um vulto correndo pela lateral da casa, em direção à saída. Pela porta da frente, o tio já esperava, seja o que fosse, com um 38 entupido de balas. Pô! Corri lá na frente. O tio estava assustado. Olhos arregalados, atônito, quase sem fala. Me olhou sem graça e me perguntou: vô, você viu? Não, tio, só vi um vulto. O senhor acertou o tiro? Não sei se acertei. Disparei a menos de 3 metros, mas fugiu. Ele caminhou lentamente ao fundo do quintal, onde nos deparamos com o compartimento do viveiro onde estava alojada a coelha. A porta aberta, vazio. Quando entramos, ele me contou que um cão preto enorme, meio magrelo, perna alta, orelhas grandes, lembrando um pastor alemão, olhos arregalados até desproporcionais, veio do fundo em disparada. Carregando a coelha, passou por ele, quando então efetuou o disparo. Porém, sem dificuldades, o bicho saltou um muro de quase 2 metros de altura, com a coelha na boca. Comentamos com poucas pessoas o episódio. Uns riram, outros duvidaram. Mas tanto eu como meu tio Nico sempre soubemos que aquilo que vimos naquela noite não era um cão. Essa história é verídica. Não me importo com chacotas ou piadas, porque vi e relatei da maneira mais fiel possível aos meus amigos do canal. Já que se fala tanto nessa tal criatura, meus avós, que já são falecidos, tinham então seus filhos menores, incluindo minha mãe, que já tinha uns 10 anos, e meu tio menor com 8. Então, como naquele tempo tinha muito mato, e eles logo haviam chegado na região. A casa era de alfinete, coberta com folhas de palmeira. Eles comiam e jogavam os ossos ali mesmo no chão. A casa tinha bem no centro um borraio, aquele tipo de fogão que é uma caixa no chão e se coloca madeira grande para queimar, com um gancho pendurado com uma corrente para cozinhar as comidas. Então, logo atrás desse borraio, dormiam meus avós e meus filhos. Eles sempre deixavam o fogo bem forte, porque como a casa era de nada, não se tinha muita proteção e as crianças ficavam expostas. E naquele lugar existia lobisomem. Ele era compadre de meus avós. Tinha meu tio mais velho já falecido. Ele era rapaz, deveria ter uns 18 anos na época. Nesta noite, ele tinha vindo visitar meus avós e resolveu pousar ali, pois sabia que o tal compadre sairia à noite. Então, umas horas da noite, ele estava deitado quando sentiu uma coisa peluda que passava pelo rosto dele e fungava e mastigava rápido. Ele saltou da cama e se levantou. Catou um resto de tição que tinha no borraio e atacou aquele bicho. Mas o lobo era rápido. Então, eles se atracaram. O lobo mordia ele e ele caía fora. Era muito rápido. Na época, ele era guarda e ele metia madeira e o lobo também saía fora e chegava a fazer vento a cada mordida que dava nele. Então ele gritou para o meu avô que ali tinha um cachorro pulando nele. Não é um cachorro, é um terneiro, pai. Não é um terneiro, é um lobisomem. Quando ele disse assim, meu avô saltou e juntou uma pedra. Nisso, o lobo pulou no meio do batatal. Mas meu tio e meu avô saltaram atrás e meu avô no vulto atirou a pedra
acertando na cabeça. Ele deu um grunhido e sumiu ladeira abaixo, perdendo sangue. Quando o dia amanheceu, eles seguiram o rastro de sangue que dava até o córrego, próximo da casa do compadre dele. Então foram só por curiosos na casa do seu compadre. Chegando lá, a mulher dele veio tão desfalecida os receber. Meu avô perguntou por ele. Ela disse que ele foi na venda ontem à tarde e se meteu numa briga. Levou uma pedrada na cabeça, está deitado. Meu tio e meu avô o pediram para ver. Para surpresa deles, estava lá, todo borrento e com a cabeça bem machucada da pedrada que meu avô lhe acertou. No caso, eles sabiam que se tratava dele e que ele ia para comer os ossos. Mas meu tio, na hora e de susto, no momento, não lembrou que se tratava do compadre do meu avô. Por isso, meu tio reagiu e ele revidou, obrigando meu avô a se meter. Isso passou uns tempos e ele não apareceu mais na casa do meu avô. Então ele sabia que eles não tinham medo dele. Mas o tempo se passou e meus tios saíram para longe, quando se tinha que comprar algumas coisas, pois não era muito próximo os locais da venda. Quando certa tarde, se deram conta que iam se pegar à noite na estrada. Lembraram desse tal lobisomem. Meu tio mais velho se armou com uma faca. Era a única saída. Quando eles vinham numa alta curva da estrada para o lado de cima, tinha um barranco muito enorme. Avistaram a criatura. Meu tio disse para o seu irmão, fica atrás dele, e se recostou no barranco, puxando a faca e mostrando para o lobo, que, ao avistar, começou a babar e fazer alguns grunhidos. E veio meio devagar, se arrepiando, veio e passou raspando por eles, mas não quis avançar. Mas sempre que eles podiam, eles espiavam quando ele saía de casa. Ia embaixo os pés de frutas. Ficava bem pelado e se enrolava nas merdas dos animais, se transformando no enorme lobo e saía percorrendo rua afora. O ano era 1991, bairro Guajuviras, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Eu estudava de manhã e, como tive muitas histórias bizarras da minha vida, juntava minhas amigas da escola em qualquer tempo livre que tivéssemos para contar essas histórias. Certa vez, uma amiga nossa, que era meio calada, esbravejou conosco por estar contando essas histórias durante a aula. Dissemos a ela que todos estavam conversando, pois a professora tinha saído da sala para ir buscar umas folhas de atividades. Ela nos argumentou que não era pela conversa que ela estava reclamando, e sim pelo conteúdo da conversa. Perguntamos o que tinha de mais. Ela balançou a cabeça e disse que não gostava, porém, visivelmente abalada, perguntando se estava tudo bem. Ela ia começar a nos falar algo, e a professora entrou bem nesse momento. Nos olhamos e olhamos para ela. Então, ela tratou de nos contar, na hora da saída. Nos olhamos e olhamos para ela. Então ela tratou de nos contar na hora da saída se a gente a acompanhava até um pedaço do caminho para a casa dela. Concordamos e seguimos a aula. Antes de qualquer coisa, ela nos fez prometer que não iríamos rir dela. Concordamos na hora, afinal, todas ali sabíamos que não era brincadeira as coisas que ela podia ver nesse mundo. Ela disse que tinha muito medo dessas coisas, que acreditava muito e sabia que não era brincadeira, pois havia acontecido com ela quando bebê, transformando a mãe dela em uma pessoa que vivia com medo e privando ela de uma vida normal. Ficamos impressionadas e pedimos para ela explicar direito o porquê dessa declaração.
Ela concordou e começou o relato a seguir. Isso tudo que vou contar aconteceu quando eu tinha uns 3 meses de vida. Minha mãe morava aqui na cidade, mas no mês de maio resolveu visitar minha avó em Tapejara, no ano de 1981. Quando chegamos, segundo ela, foi tudo festa, menos para minha avó, que demonstrava certa preocupação. Assim que todos se acalmaram e puderam me ver, minha avó chamou minha mãe para ajudar com a janta. Logo, ela já foi dizendo para minha mãe que não foi uma boa ideia ter me levado lá nesse dia. Minha mãe ficou preocupada e perguntou por quê, se estavam doentes ou com falta de dinheiro. Minha avó acalmou, dizendo para não se preocupar com essas coisas. O motivo era outro. Ela contou que já fazia uns 3 meses havia aparecido um lobisomem por lá e matava os cachorros e as crianças, e que na noite anterior ele estava por lá, mas meu avô o fez correr de lá a bala. Minha mãe deu risada e disse que isso era crendice, que provavelmente era alguém roubando os animais. Minha avó ficou brava e disse que não zombasse dela, afinal eles viram o que viram. E ela rezava que enquanto eu e meus pais estivessem ali, a criatura não viria atacar. Minha mãe viu que era muito sério e mudou de assunto. A janta foi servida e logo após lavar a louça me puseram no quarto e foram conversar na varanda antes de irem dormir. Deu mais ou menos meia-noite ou um pouco mais. Já iam se recolher quando começou ao longe um uivo longo e profundo. Quando havia muitas árvores no entorno, não dava para saber de onde vinha. Meu avô imediatamente correu para dentro, voltando com 2 espingardas e um revólver. Deu o revólver para minha avó e a outra espingarda para meu pai e disse para minha mãe ficar atenta. Ele fez o sinal para meu pai acompanhar ele em direção ao estábulo, onde estavam os animais. Minha avó desceu a varanda e ficou em frente à porta, atenta a tudo. Minha mãe ficou com última linha de defesa, com um pau que usavam de tranca na porta da casa. Alguns minutos se passaram e logo se viu meu avô e meu pai voltando do estábulo. Minha mãe desceu da varanda e foi na direção deles com o coração disparado. Minha avó fez sinal para escutarem e ouvirem um som como se algo estivesse arrancando pedaços de madeira. Apesar de escutar, não conseguiam identificar de onde vinha. Logo, os rosnados e grunhidos, como se algo estivesse agoniado. Nesse momento, eu me pus a gritar na cama que minha avó tinha preparado para mim. Era um berço velho, daqueles de embalar. Entraram todos correndo e meu avô disse para meu pai aguardar na porta. Minha mãe foi a primeira a entrar no quarto e quando percebeu o que se passava, gritou e logo depois desmaiou. Minha avó viu que tinha sangue em mim e meu avô já entrou com a arma engatilhada e deu um tiro. Acertou bem em cima da cabeça da criatura, que haviam feito um buraco na parede para me pegar. Muito rapidamente, meu avô se aproximou e atirou novamente. A criatura deu um urro. Meu avô acertou. Meu pai apareceu correndo e, vendo que estava com minha avó, foi socorrer minha mãe. Nisso, eles ouviam tiros lá fora e meu avô saiu para ver. Era um grupo de homens armados que seguiam o lobisomem nesse momento. Um deles veio para ver se estava tudo bem. Assim que eles se afastaram, foram me examinar para saber o porquê do sangue. Nesse momento, minha avó viu no meu braço que provavelmente, tentando me alcançar, tinha tinta da unha da criatura. Perfurou as cobertas, a roupa e meu braço levemente.
Deve ter sido um momento que chorei. Entenderam por que não gosto dessas conversas perto de mim? E para enfatizar o que contou, mostrou a marca no braço. Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e que pensam que tudo não passa da invenção da imaginação das pessoas. Porém, somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe que o desconhecido, o sobrenatural e o mal estão por aí, à espreita e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade e tinha ido passar as férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade do estado de Santa Catarina. O motivo de eu tomar a decisão de apenas agora resolver contar o que aconteceu tem uma explicação muito simples. Sempre tive medo de acharem que eu era louco. Porém, com o tempo, percebi que não tenho nada a perder, pois estou falando a verdade e não tenho a intenção de enganar ninguém. Voltando ao que eu estava dizendo, eu tinha ido passar as férias em um sítio junto com meus pais e minha irmã. Estavam meus tios e um primo de 14 anos, que apesar da idade diferente da minha, se dava muito bem comigo, me ajudando a explorar o mato e as novidades do campo. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira. Sempre existia cantos de pássaros, insetos e outros animais noturnos que eu nunca havia ouvido na minha vida da cidade. Mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia e eu adormecia cansado dos exercícios físicos que a vida de brincadeira no sítio proporcionava. Certa noite, todos na casa se reuniam em uma casa vizinha para um banquete da roça, com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras que encontramos na vida rural. Após a refeição, os adultos ficaram conversando e eu e meu primo acabamos por ficar entediados com tudo aquilo. Então pedimos autorização para ir embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá iríamos dormir. Acreditando que não havia risco algum e sabendo que o garoto de 13 anos levaria uma pequena espingarda consigo, nossos pais não viram problema algum. Era 11 horas da noite quando entramos na casa. Nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversávamos bastante quando ouvíamos um estalo na madeira do lado de fora. Todos ficaram quietos, tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda, que rodeava toda a casa. Um medo começou a invadir meu corpo e passei a tremer, embora tivesse vergonha de dizer isso para meu primo e o novo amigo. Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o fogo do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração um do outro. Parecia que todos estavam tensos com aquilo. Deve ser um bicho do mato, falou meu primo bastante assustado. Quase no mesmo instante, outro barulho da madeira foi ouvido. Parecia que sua origem estava muito próxima.
talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar, pensando que nenhum animal poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive, toda a casa era antiga e feita com madeiras grossas, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém, esse pensamento não me confortou muito quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos das janelas. Nós três ficamos próximos um dos outros, pois parecia que os dois mais velhos do que eu estavam com tanto medo quanto eu. Então perguntei, sussurrando ao filho do vizinho, sobre o que poderia ser. Mesmo no escuro, pude sentir o medo no rosto do garoto, que sussurrou com voz embargada: "O lobisomem." Depois de ouvir essa palavra, todo o meu corpo começou a tremer. Senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu pensava que eram coisas só que existiam na televisão. E agora aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela, de um lado para o outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela, quando meu primo, um pouco descrente da história, que um lobisomem estava do lado de fora da casa, sussurrou que devia ser apenas um bicho e se aproximou cautelosamente da parede. Buscando espiar pela fresta da janela, o vi voltando, correndo para a cama junto de nós. Agora, a criatura parecia farejar nosso medo e tentava entrar na casa, arranhando toda a grande janela de madeira. Uma espécie de rosnado foi ouvido e eu tive certeza que aquilo entraria na casa e mataria todos nós. Meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Agora ele sabia o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que os barulhos maiores foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que os nossos pais estavam chegando em 2 charretes. Fiquei receoso que a coisa atacasse nossos pais, porém, parecia que ela fugiu com o barulho das pessoas chegando. Ao entrar em casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. Meu pai e meu tio disseram que deveria ter sido um animal silvestre. Talvez uma onça, porco do mato ou até uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Todos foram deitar e eu, meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o amanhecer. Pela manhã, insistimos na história do lobisomem e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de um animal. Foi então que todos foram até o lado de fora de nosso quarto e a janela estava profundamente arranhada em uma altura que nenhum animal de pequeno porte, como uma onça, poderia alcançar. Olá, eu me chamo Rafael e quero contar um relato que aconteceu com meu tio-avô. Tudo se passou em Araçatuba, Tocantins. Na época, ele tinha 30 anos e, se não me engano, o ano do ocorrido foi 1970. A família do meu tio-avô era grande e ele tinha 8 filhos. Por ser uma área rural e sem muitos recursos, a dificuldade estava sempre ali todos os dias. O dever de alimentar e sustentar os filhos o levava a trabalhar muito até quase meia-noite, que era quase sempre o horário
que ele vinha pelas estradas escuras. Ele trabalhava no campo ou em qualquer lugar, em qualquer coisa que surgisse para ele fazer. O sustento deles era basicamente de tudo que se plantasse e colhesse, e da astúcia de inventar maneiras de gerar alguma renda. Como, por exemplo, o conserto de calçados e roupas de couro de vaqueiro que precisassem de costura. O peso disso tudo tinha um preço, que era a bebida. Ele, muitas vezes, passava dias sem voltar para casa, pois emendava na bebedeira e no trabalho. Sua mulher ficava em casa sozinha com o serviço de cuidar dos filhos mais novos e, às vezes, era chamada para realizar partos, quando ela levava as duas mocinhas que tinha para ajudar e aprender o ofício. O caso era que ele tinha esse costume de sumir por dias, que fez com que o que vou contar ficasse ainda pior. Meu avô, que não costumava mentir e sempre foi muito sério, que contou essa história. Esse irmão dele, dito cujo que vivenciou essas coisas, sempre foi o mais problemático entre eles. Vivia falando coisas terríveis e não respeitava sequer o nome de Deus. Como de vez que combinavam e planejavam fazer uma viagem, meu avô acabou de falar dizendo, se Deus quiser. E ele respondeu dizendo, eu vou, Deus, querendo ou não. Meu avô, que era mais religioso, dizia que se arrepiava todo quando ele falava assim. Ele o avisava que tivesse cuidado com o que ele dizia, pois um dia poderia pagar caro por suas palavras. Porém, de nada adiantava as suas advertências. A resposta era sempre a mesma, na ponta da língua, dizendo que só acreditava no que visse e no que pudesse tocar, e que aquelas coisas que ele falava eram tudo bobagens. Não foram poucas as vezes que eles discutiram sobre isso, e cada vez mais ele não se mostrava duro naquela decisão. Até que, aos poucos, meu avô foi parando de tocar no assunto e apenas fazia ouvido de mercador quando ele falava. Foi então que um dia meu avô recebeu a visita dele com o intuito de marcarem uma viagem para visitarem um irmão que estava doente. Meu avô, a princípio, aceitou a ideia, mas disse que precisava de mais uma semana para que pudesse juntar uma quantia em dinheiro para não chegar de mãos vazias. Meu tio-avô não discordou da ideia, porém, quando já ia saindo porta afora, ouviu de seu irmão que iria dar tudo certo e que eles fariam a viagem, se Deus quisesse. Ao ouvir, a resposta dele foi a mais imprópria possível, dizendo que ele não sabia dos outros, mas que ele iria a si mesmo, Deus querendo ou não, e ainda completou falando que comia do suor dele, que nada que ele tinha não caía do céu. Nessa hora, meu avô disse que sentiu um calafrio correr por sua espinha e nada disse. Apenas rezou em silêncio, pedindo a Deus que o perdoasse. Aquela semana se passou e quando chegou o dia da viagem, meu avô se recusou a ir. Ele sentia que algo podia acontecer como consequência daquelas palavras.
Meu tio-avô aceitou normalmente e partiu sem sequer descer do jumento que ele vinha. Ele saiu de manhã e pretendia chegar ao seu destino antes do meio-dia, para poder estar em casa antes do anoitecer. O percurso de ida foi tranquilo e ele visitou o irmão e ficou até às 3 da tarde, quando decidiu voltar. Ele se despediu do irmão doente, porém teve a ideia de voltar por outro caminho, na intenção de passar em um amigo que tinha um bar. Essa ideia não foi boa, pois caminhou por muito tempo e não chegava no lugar que deveria ter uma entrada à esquerda. Ele ia e voltava e não encontrava o caminho de jeito nenhum. Já estava cansado e molhado de suor quando se irritou com aquilo e falou: "Só pode ter sido o cão que escondeu essa estrada." Dito isso, ele desceu do jumento e refez o caminho todo a pé, mas ia e voltava sem encontrar o caminho. Ele sabia que essa estrada era marcada por uma pedra grande e vermelha que ficava à beira da estrada. Ele tinha chegado nessa pedra, porém não tinha nem sinal de estrada. Já estava quase anoitecendo quando ele decidiu ir embora pelo mesmo caminho, assim mesmo. Mais adiante, ele avista um senhor no chão, todo curvado e parecendo muito frágil, vestido em trapos, ao lado de um jumento. Imaginou que podia pedir alguma informação para ele e resolveu se aproximar. Quando chegou mais perto, o senhor nem esperou ele dizer alguma coisa e já implorou por ajuda. "Me ajude a subir nesse jumento por tudo que é sagrado", disse o senhor para ele. Vendo que o velho era leve e murcho, ele resolveu atender o pedido e ajudá-lo. "Por favor, não toque em mim, só se abaixe que eu apoio em suas costas. Não vai lhe custar nada", disse o velho. Quando ele faz o que o senhor pede e está prestes a colocá-lo sobre o jumento, de repente, as pernas do velho enrolam no seu pescoço com tanta força que ele mal conseguia respirar. Cambaleando em cima dele, o velho apertava sua garganta com as pernas, que o impedia de gritar ou fazer qualquer coisa. Ele conta que parecia algo sobrenatural. Quanto mais ele debatia, mais as pernas apertavam seu pescoço, enquanto o senhor gargalhava e o chicoteava, levando ele para dentro do mato. Ele conta que o velho o fez de burro de carga e teve que carregá-lo pela noite, passando por cemitérios onde ele tinha que cavar os túmulos e dar restos de cadáveres para ele comer. Ele sentia que seria seu escravo até sua morte, que aquela assombração não largaria dele de jeito nenhum. Ele não podia falar e nem gritar por ajuda, pois parecia estar encantado enquanto aquele velho estivesse montado em cima dele. Por vários dias, ele esteve carregando aquele senhor nas suas costas, comendo tudo que ele comia, sem beber um gole d'água, sob o efeito daquele encanto. Todos na casa dele já estavam preocupados, fazendo busca por todos os lugares que ele pudesse estar. Meu avô contou que já achavam que ele tinha morrido. Foi quando uma senhora que ele encontrou em uma casinha, ao parar para pedir informações, disse que ele fizesse uma oração para saber se ele estava vivo ou morto. Se ele estivesse morto, encontrariam o corpo. Porém, se estivesse vivo, ele voltaria para casa
de onde estivesse. Quando chegou em casa à noite, cansado daquela busca, ele se deitou e, já quase dormindo, lembrou o que a senhora tinha dito. Então ele resolveu fazer a reza e ir dormir. Nessa mesma noite, meu tio-avô conta que devia ter sido a oração que o livrou daquilo, pois já era umas horas da noite quando aquele velho o levou de volta ao mesmo lugar que ele tinha encontrado e sumiu como se nada tivesse acontecido. Atordoado e muito abatido, ele se lembra que aquela estrada era próximo da casa do irmão dele e foi caminhando para ver se chegava lá. Depois de algum tempo, ele avista a casa do meu avô, que finalmente tinha se salvado daquela desgraça. Quando chegou na porta e bateu, seu irmão saiu para fora para acudi-lo e ele deu graças a Deus de estar vivo. Depois ele comentou toda a história para ele e pediu que não contasse aquilo para mais ninguém. Depois desse dia, ele mudou em relação ao seu comportamento, mas não deixou de vez a bebida. Depois de muito tempo, foi que meu avô veio contar essa história para minha avó, que ficou muito espantada com aquilo. Ela dizia que não sabia o que tinha acontecido para ele mudar tanto, mas tinha certeza que não era à toa. Ninguém soube dizer que coisas eram aquilo, porém, o mais importante é que Deus teve misericórdia dele e o livrou.